Gênesis capítulo 38. Agora sim, quem encontrou, diga glória a Deus. Se você não encontrar o livro de Gênesis, olha. Vamos lá. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre os seus irmãos e entrou na casa de um homem de Adulão, cujo nome ela era Hira, ou Hira. E viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a e deitou com ela. E ela concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome de E tornou a conceber, e teve um outro filho, e chamou o seu nome de Onã. E continuou ainda, e teve um outro filho, e chamou o seu nome de Selá. E ele estava em Quezibe quando ela o teve. Judá, pois, tomou uma mulher para seu primogênito, e o seu nome era Tamar. E porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor. O que ele era aos olhos do Senhor? Mau. Aí olha o que o versículo termina dizendo: pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã, o próximo filho: entra a mulher de teu irmão e casa-te com ela, e suscita a semente a teu irmão. Onã, porém, quando soube que era para suscitar semente para o seu irmão e não para ele, aconteceu que todas as vezes que ele deitava com a mulher, e na hora de consumar o ato, derramava a semente na terra, para não dar continuidade à descendência do seu irmão. E o que fazendo isso era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o Senhor o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande, o caçula. Porquanto disse, para que porventura não morra também este, como os teus irmãos. Assim foi Tamar e ficou na casa de seu pai. Passando, pois, muitos dias, morreu a filha de Sua, mulher de Judá. E depois se consolou Judá e subiu aos tosqueadores de suas ovelhas, em Tímina, ele e Hira, seu amigo, o adulamita. E deram aviso a Tamar, dizendo: eis que o teu sogro sobe a Tímina, a tosquear suas ovelhas. Então ela tirou sobre si a sua veste de viuvez, cobriu-se com um véu, disfarçou-se e assentou-se à entrada de duas fontes, que estão no caminho de Tímina, porque via que Selá já era grande, e ela não lhe fora dada por mulher. E vendo-a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela havia coberto o seu rosto. E cobriu-se para ela no caminho, e dirigiu-se para ela no caminho e disse: vem, peço-te, para que deite contigo. Porquanto não sabia ele que era a sua nora. E ela disse: que darás para que eu deite contigo? E ele disse: eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: dá-me um penhor até então que tu o traga. Então disse ele: que penhor é que eu te darei? E ela disse: o teu selo, o teu lenço e o cajado que está em tuas mãos. O que ele lhe deu. E deitou com ela, e ela concebeu dele. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Ajuda-nos a entender e compreender a Tua palavra e o que o Teu Espírito tem para nós nessa noite. Em nome de Jesus, fala conosco, consola-nos, exorta-nos, edifica-nos pela Tua palavra,
Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Se assente fazendo aquele barulhinho que o diabo não gosta, irmão. Glória a Deus. Queridos, eu vou ser muito breve. Está calor, está quente. E a gente sabe que as crianças começam a ficar incomodadas, adulto começa a ficar incomodado. Então, preste atenção. Vamos ser bem breve, tá bom? Tentar terminar o culto hoje bem no horário, certinho, se Deus permitir. Eu disse, se Deus permitir. Amém? Vamos lá? O texto que nós lemos, irmãos, está falando de Judá. O texto que nós lemos está falando de Judá e de sua nora Tamar. A Bíblia Sagrada, ela começa nos dizendo, no versículo 1, que Judá, ele sai da onde estão os seus irmãos. E quando nós começamos a ler o livro do Gênesis, nós vemos que no capítulo 37, que começa a falar de José, parece que há uma pausa, ou melhor, há uma pausa na história de José para relatar esse ocorrido, que é de suma importância, porque nós vemos que essa história, ela faz parte da genealogia, da história de Jesus. Então parece que quando nós começamos a ler sobre José, o capítulo 37 começa, o capítulo 38 dá uma pausa para falar do seu irmão, que até é de suma importância Judá na vida de José, porque Judá, querendo ou não, quando tentaram matar José, Judá falou, não vamos matar ele não deixou matar. Então Judá, nós vemos que ele tinha algo diferente também. E nós vemos que ele sai agora da comunhão dos seus irmãos. E quando nós lemos esse versículo, no versículo 1 do capítulo 38, nós podemos trazer, quando ele sai da comunhão dos seus irmãos, podemos aplicar esse texto para aquela pessoa que sai da comunhão da igreja, que sai da comunhão dos seus irmãos. Não importa como é os seus irmãos, porque quando você lê o contexto do texto, você vai ver que eram irmãos ruins que estavam querendo matar o irmão. Só que nós, como nós já sabemos o final da história, nós sabemos que tudo isso já fazia parte do plano de Deus. Então não importa como é o seu irmão. E a gente sabe que irmão é uma benção. Tem aquele irmão que é mais bravo, tem aquele irmão que é mais calmo, tem aquele irmão que é mais lento, tem aquele irmão que é mais agitado. E irmãos, em casa que tem muita gente é assim. Só que ele sai desse vínculo, ele perde esse vínculo, ele sai desse conjunto, desse grupo, e vai para um lugar que não era para ele estar. Mas tudo que nós fazemos está no controle de Deus. Aí a Bíblia Sagrada vai nos dizer que ele desce diante dos seus irmãos, ou seja, sai da comunhão dos seus irmãos e vai na casa de um homem de Adulão, cujo nome era Hira ou Ira. E viu Judá ali que ele tinha ali a filha de um homem cananeu. E observe que Judá está fazendo coisas que diferente de tudo aquilo que Deus havia pedido para o seu povo. Judá sai do meio de seus irmãos. Judá vai ficar com uma mulher, com uma pessoa, faz aliança com gente que não é nem do seu povo. Aí a Bíblia diz que ele, diante dessa comunhão, desse relacionamento, ela vai ter 3 filhos. Quantos filhos? 3 filhos. Aí a Bíblia diz que ela concebe, torna a conceber e continua concebendo 3 filhos. Quando ele chega para o mais velho, ele agora consegue uma mulher. E o nome dessa mulher é Tamar. Só que a Bíblia diz que o filho mais velho dele morre. E você precisa aprender, entenda isso. Diante do costume do povo de Israel, eles tinham uma lei que se um homem tivesse casado com uma mulher
e ela não tivesse dado filhos, o seu irmão podia casar com ela e ele iria dar continuidade à semente. Só que o filho não ia ser dele, ia ser uma representação do irmão que já foi. Vamos a alguns detalhes importantes aqui, irmãos. O primeiro filho dos 3 que morreu, a Bíblia diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. A Bíblia não diz o que era que ele tinha feito. Só que a Bíblia diz assim, ó, tanto é que Deus o matou por isso. Você pode falar para esse irmão que está pertinho de você assim, ó, Deus ainda mata, viu, irmão? É bom lembrar, porque nós estamos vivendo uma geração que só prega que Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Mas Deus ainda mata. Pastor, mas como assim? Mas isso era o Antigo Testamento. No Novo Testamento foi pior. Sabe por quê? Eu não sei, a Bíblia não diz o que aquele homem fez. Mas no Novo Testamento, um casal, eles mentiram. Eles falaram que receberam uma quantia, e quando foi entregar nos pés dos apóstolos, não, eu entreguei isso aqui, não, o meu dízimo é esse aqui, não, a minha oferta é essa aqui. Aí Pedrão, cheio do Espírito Santo, falou assim, ô rapaz, tu não está mentindo para mim não, tu está mentindo para o Espírito Santo. Ele, morreu na hora, só porque mentiu. E isso aconteceu no Novo Testamento, o tempo da graça, essa graça aí que pregam que só Deus é amor. Por isso eu repito, Deus mata. Então tome cuidado. Você que brinca de ser crente, você que é crente aqui na igreja e não é em casa, não é no trabalho, não é na faculdade, não é na escola, tome cuidado, porque o juízo vem. Eu sempre digo que pecar é igual usar cartão de crédito. Você vai usando, vai usando, vai usando, mas uma hora a fatura chega. E de pouquinho em pouquinho, quando você pensa, está aquela fatura gigante. Aí a Bíblia diz que Deus matou o primeiro filho de Judá. Aí vem o segundo filho. Ele chega para o segundo filho e diz assim, ó, tá aqui Tamar, casa com ela. Deita com ela. Faz ela gerar um filho. Porque para dar continuidade à semente do teu irmão. Aí o texto sagrado diz, irmãos, que quando ele foi deitar com Tamar, a Bíblia diz que na hora do ato de consumar a relação, ele vai lançar a semente fora. E para os casados entende isso, e quem não é casado também vai saber o que o texto está dizendo. Ele não entra, ele não consome o ato, ele lança a semente no chão. Aí Deus olhou aquilo e falou assim, esse camarada tá de brincadeira. Sabe por quê? Porque o texto vai dizer, que diz assim, ó, Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele. Você já percebeu, irmão, que tem gente que é igual a Onã? Se o meu nome não for mencionado, eu nem faço. Se o pastor não colocar o meu nome ali e falar assim, ó, fulano de tal fez isso, Deus te abençoe, eu nem faço. Tem gente que gosta, que tem que falar o nome dele, tem que falar o nome dela. Se não falar, não, foi eu que fiz, não, foi eu que fiz isso, foi eu que fiz aquilo. Quando ele vive assim, rapaz, eu vou ter um filho com ele, o filho não é para mim? Não, não quero não. Deus olhou aquele egoísmo e morreu também. Aí Judá, olha, irmão, a situação. A diferença, se não me falha a memória, era de 3 anos, cada filho. Aí ele olha o caçulinha e diz, meu Deus, se o primogênito morreu, o do meio morreu, o primogênito, se continuar assim, vai morrer também. Essa mulher está parecendo a verdadeira viúva negra. Onde ela chega, está matando, esse camarada morre. Judá chega para Tamar e diz assim, ó, vai para a casa do teu pai,
Quando o caçula crescer, pegar uma melhor idade, você casa com ele. Ela diz, tá bom, eu confio na sua palavra, porque palavra de crente tem que ser sim, sim, não, não. Aí a Bíblia diz que o tempo vai passando, irmão. O tempo vai passando. E Tamar está lá, vendo e ficou sabendo que o menino caçulinha cresceu. E Judá não voltou para poder fazer o casamento. Só que a Bíblia diz que há uma morte. Presta atenção. Olha como que Deus é justo. Diga comigo assim, Deus é justo. Há uma morte em cena aqui agora. E por causa dessa morte, Judá vai voltar para a cidade, por causa do devido luto. Vai passar por ali. Quando Tamar descobre que ele vai passar pela cidade, ela tira a roupa de viuvez, cobre o rosto. E pelo costume, quem cobria-se assim desta maneira, usando esses trajes, eram as meretrizes, prostitutas. Ela está entre duas fontes. Ele, quando a vê, não sabia que era a nora, ficou doidinho por ela, querendo deitar-se com ela. Ela diz assim, tu quer deitar comigo, mas tu vai pagar quanto? Ele olha e diz assim, eu vou te dar um cabrito. Ela disse, não, mas cadê o cabrito? Não, eu vou mandar trazer. Ela olha para ele e diz assim, não, faz o seguinte, me dá um penhor. Como que eu vou saber se vai trazer? Me dá algo para eu poder segurar. Aí ele olha para ela e diz assim, o que queres como penhor? Ela diz, me dá o teu selo, me dá o teu lenço e me dá o cajado que está nas tuas mãos. O homem, naquele alvoroço de querer deitar com a mulher, eu te dou tudo isso. Ela disse, maravilha. A Bíblia diz que eles deitaram uma vez, e naquela deitada ela engravidou. Ele volta para a cidade. Quando vai mandar o cabrito para poder pagar e pegar o penhor de volta, o selo, o lenço, o cajado, a mulher desapareceu. O amigo vai procurar e diz, cadê aquela prostituta que estava aqui? Todo mundo diz, não tinha nenhuma prostituta aqui não. Não, mas tinha que eu deitei. Não tinha. Aí ficou por isso mesmo. Já que ela não está, traz o cabrito de volta. Nem se preocupou com esses 3 utensílios, irmãos. Esses 3 itens, que são de importância para a cultura deles: o selo, o lenço e o cajado. E eu estou contando novamente a história para você entender conforme eu vou aplicando devagarzinho. Passando-se o tempo, aí a Bíblia diz que chegam para Judá e diz assim, Judá, pois não, sabe a tua nora que você mandou ela esperar? Está grávida, caiu em adultério. Não, vamos matar ela, vamos pegar ela. E vai todo mundo pegando e se reúne para pegar aquela mulher. Tamar chega, e quando está todo mundo, pega assim, agora ela vai morrer, vamos pegar ela, vai morrer diante da lei, nós temos a lei e ela vai morrer. Ela diz assim, antes de morrer eu quero falar. Fala então. O pai dessa criança aqui, ele é dono desse lenço, ele é dono desse selo, ele é dono desse cajado. Quando ele olha aquilo, ele diz, sabe aquele, quem já assistiu Chaves aqui? Quem já assistiu Chaves? Quem já assistiu Chaves? Sabe quando o seu Madruga faz assim, ó? Eu fiquei imaginando Judá, irmão, engolindo a seco.
Ele olha para todo mundo e diz assim: cancela tudo. Ela é mais justa do que eu, porque ela ainda está dando continuidade à semente, e eu não cumpri com a minha palavra. Estou parafraseando, para você entender a história. Pastor, o que isso quer dizer? A Bíblia diz que ela ficou grávida de gêmeos, e esses gêmeos, se você for estudar a genealogia de Jesus, eles vão estar lá. Tudo isso aconteceu, e nós podemos extrair lições importantes aqui. Nós vemos que Judá sai da comunhão dos seus irmãos, se afasta dos seus irmãos, se afasta da comunhão. Fale para esse crente aí, ó, fala que está perto de você, fala para ele assim, ó, não fica muito distante não, viu, crente? Não some não, fala para ele assim, ó, some não, viu? Fala para ele assim, ó, não some da mesa da comunhão, não. Começou a sair da comunhão, começou a fazer coisa errada, e o negócio só piorou, e as consequências: me dá o teu selo, me dá o teu lenço, me dá o cajado que está nas tuas mãos. O lenço, ele era usado assim, ó, enrolado. O selo era como se fosse um tipo de um anel, para poder marcar, e ele ficava preso. Ficava preso aqui assim. E o que isso significa espiritualmente falando, pastor? O selo. Nós já vimos essa expressão na Bíblia. Vós fostes selados pelo Espírito Santo de Deus. Pastor, não entendi. Quando saímos da comunhão, quando nos afastamos da comunhão, quando nos afastamos, a tendência é cairmos mais e mais no pecado. E quanto mais nós nos envolvemos com o pecado, isso nós aprendemos na sala de aula, na escola, que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Ou você é cheio de Deus, ou não é. Pastor, qual é o segredo? Se encha das coisas de Deus. Procure ler a Bíblia, procure estar ouvindo louvores, procure fazer devocionais, procure vir para a oração, procure fazer jejum, procure buscar as coisas de Deus, as coisas do alto. Não se afasta da comunhão, porque automaticamente vai perdendo o selo, porque é isso que o pecado faz. Ele nos afasta do Espírito Santo, e quando nós nos afastamos do Espírito Santo, quando falamos o segundo item, é o lenço, e lenço fala de quebrantamento. Começamos a nos tornar uma igreja fria, um povo frio. Você pode, não precisa responder não precisa responder, mas pergunte para esse irmão que está perto assim, ó, qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Qual foi? Ah, pastor, eu não vou não, porque senão vai bagunçar minha gravata, senão vai borrar a maquiagem que não é prova d'água. Ah, pastor, não vou entrar no manto não, se alegrar, chorar, porque senão eu vou suar, tá quente, vai bagunçar o cabelo que eu fiquei horas se arrumando. Não, pastor, tá quente demais, não precisa disso não. O pecado nos faz perder a sensibilidade espiritual, irmãos. E por último, aqui no texto, ela usa a expressão assim, ó, teu selo.
teu lenço. Mas ela não diz assim, ó, teu cajado. Ela diz, o cajado que está nas tuas mãos. Preste atenção, ela usa a expressão, teu selo, teu lenço e o cajado que está nas tuas mãos. Sabe por quê? Você vai entender a mensagem lá de domingos e uns domingos atrás. O talento que você tem não é teu. Ele só está na tua mão. O talento que você tem não é teu, está contigo. O talento que você tem não é teu, está contigo. Por isso que ela diz assim, ó, o cajado. E quando falamos de cajado na Bíblia, falamos de autoridade, de ministério. Quando os filhos de Israel estão para sair do Egito, Deus dá uma ordem para Moisés. Moisés, fala para o povo participar da Páscoa, matar o cordeiro, pegar o sangue e passar nos umbrais. Olha só, como? Sandália nos pés, roupa preparada, cajado na mão. Como assim? Você vai comer, ó, preparado, de sandália e de cajado na mão. Como assim? Cajado na mão e garfo na outra, comendo o cordeiro, mas ó, estou preparado, porque a qualquer momento vocês vão sair daqui. Oh glória! Jacó, depois que ele prosperou, saiu da casa do pai, depois que ele prosperou, ele conversando em uma das suas conversas, ele diz assim, ó, quando eu saí da casa de meus pais, eu saí só com um cajado na mão. Saí sem nada, mas eu saí só com um cajado. Estou voltando para casa rico, milionário, cheio de gado, cheio de fazenda, cheio de servo. Mas ó, quem me vê agora não sabe como eu saí. Saí sem nada, só com um cajado na mão. Oh glória a Deus. E tem gente, irmão, que está abandonando o ministério. Porque o pecado faz isso. Faz a gente abandonar o nosso ministério. O pecado faz isso. Faz a gente abandonar o ministério que o Senhor nos confiou. Faz abandonar o chamado que Deus nos fez. Aleluia. Davi vai lutar com Golias. E a gente só foca, irmãos. A gente só foca na funda e nas pedras. Mas a Bíblia diz que ele também tinha cajado. Tanto é que Golias olha para ele e diz assim: por acaso eu sou algum cachorro para tu vir comigo com pedras e um pedaço de madeira? Por quê? Ele estava com um cajado na mão. Oh glória ao nome de Jesus. Cajado. Deus está dizendo para alguém hoje aqui, ó, não permita que o pecado faça você perder o teu chamado. Pastor, mas isso é ceia. E a mensagem de ceia, logo hoje, sobre isso, é para você entender agora. Porque hoje nós estamos na ceia. Nós vamos pegar o pão, nós vamos pegar o cálice. E esse pecado que faz a gente perder o selo, faz a gente perder o lenço, faz a gente perder o cajado que Ele nos confiou. Esse pecado foi vencido lá na cruz do Calvário. Pastor, eu não consigo vencer. O pecado me domina. Eu sinto que eu estou perdendo o selo. Eu venho para a igreja e às vezes eu não sinto nada. Eu não consigo mais chorar na presença de Deus. Eu não consigo mais me alegrar na presença de Deus. O cajado, o ministério que o Senhor me confiou para pregar, para cantar, para liderar, para dirigir, aleluia, para ministrar, para fazer algo na casa do Senhor, eu deixei por causa dos prazeres da carne. Mas a Bíblia diz que o sacrifício do Calvário, o sangue que foi vertido na cruz do Calvário, aleluia, é este sangue que nos purifica,
É este sangue que nos purifica de todo pecado. Sabe o que eu acho lindo, irmão? Que Deus honrou Tamar. Aí o texto finaliza, uma das partes finais do texto diz assim: e nunca mais conheceu-a, nunca mais deitou com ela, nunca mais cometeu esse erro. Esse é o verdadeiro arrependimento. É você deixar e nunca mais praticar. Deus está falando com alguém hoje aqui. Irmão, eu ia pregar outra coisa. Mas essa mensagem está ardendo esses dias ao meu coração. Deus está tratando com alguém. Será que você pode emprestar a tua mão ao Espírito Santo? Aproveita que nós estamos mais juntinhos hoje. Segura na mão dele assim, ó, segura na mão dela. Você que está perto de alguém. Aleluia. Diga para ele assim, ó: não permita que o pecado te vença. Não permita, fala para ele, não permita. Aleluia. Aleluia. Quem veio ao culto de ensino ontem vai lembrar muito bem o que eu estou falando. Quando o Senhor vai falar com a carta à igreja de Éfeso, Ele diz assim, ó: lembra-te, pois, onde caísse, e volta a praticar as primeiras obras. Fale para o seu irmão de novo: pastor, mas eu já falei ontem. Fala de novo hoje. Fala para ele assim, ó, segura na mão dele, fala para ele assim, ó: Deus não quer que você faça nada novo, apenas volte a praticar as primeiras obras. Oh, glória. Volta a orar mais, volta a buscar mais, volta a jejuar mais, volta a cantar mais, volta a dar lugar mais ao Espírito Santo de Deus. Não permita o diabo, irmão. O pecado não vai tirar o selo do Espírito Santo da sua vida. Oh, glória ao nome de Jesus. Você vai voltar a chorar na presença de Deus de alegria. Você vai voltar a chorar na presença de Deus, sentindo o mover do Espírito Santo. Você vai voltar a dar valor ao ministério que Deus lhe confiou. E você sabe que Deus lhe confiou um chamado. Você sabe que Deus colocou um cajado nas tuas mãos. Deus está falando com alguém aqui. Eu não vou permitir isso acontecer com você. Que possamos nos reunir nesta casa com um coração quebrantado para adorar ao Senhor. Oh, glória ao nome de Jesus. Se você pode, segure agora assim na mão do seu irmão e não larga, não larga, não larga. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Não larga a mão dele, não, não larga. Não larga. Segura a mãozinha dele, assim a mãozinha dela. E eu quero que você ore com ela, ore com ele. E eu quero que você adore a Deus com ela, adore a Deus com ele.